A paz do Senhor Jesus, meus queridos, estamos começando mais um podcast de episódio número 15. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, aqui estamos mais uma vez para levar um conteúdo de edificação para a sua vida, através de testemunhos, através de milagres aqui que são relatados no nosso podcast, que tem alcançado muitas vidas. Então nós agradecemos você que tem interagido com a gente, você que tem participado, você que tem colaborado com esse projeto. Nós somos gratos demais pela sua participação. E nesse dia, nesse episódio, nós temos aqui uma presença maravilhosa, uma presença inédita, meus irmãos. A vida do nosso pastor Renato. Pai do Senhor, pastor Renato. A paz do Senhor Jesus, meu querido, amado Yuri Braga. Estamos aqui mais uma vez para junto nós estarmos dando prosseguimento a este podcast, transformados e agradecendo a Deus pela misericórdia e pela graça dele. E eu me sinto desde já honrado por estar aqui para hoje estar contando um testemunho de vida, de superação, do que Deus fez e ele continua fazendo nas nossas vidas. Meus irmãos, estamos no 15º episódio, né? A gente já viu, pastor Renato, vários testemunhos, né, debates aqui, e tem pessoas que não têm dimensão do que Deus já fez na vida do Senhor, né? Da história de vida desse homem que fica aqui onde eu estou apresentando, e hoje chegou o dia, né, das pessoas que nos acompanham no nosso podcast conhecer a vida do pastor Renato, o seu testemunho, a sua história de superação, né, espiritual e também profissional. E eu tenho a plena certeza que você vai ser extremamente edificado com a história de vida e superação do pastor Renato nesse episódio. E como sempre, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam nesse projeto, que nos ajudam a continuar com esse projeto que, como eu sempre digo, é um projeto evangelístico que leva esse conteúdo aí no Instagram, no Facebook, TikTok, enfim, para alcançar outras vidas, para, através do conteúdo daqui, Deus falar com outras pessoas. Então, eu agradeço você que tem nos patrocinado, tem que nos ajudado. Você que ainda não é patrocinador, venha fazer presente também nessa oferta missionária, mantendo esse podcast ativo em nome de Jesus. E os nossos patrocinadores desse episódio é a nossa irmã Dani Festas, né? A esposa do pastor Renato, que tem ali a sua loja de artigos de festa e embalagens em geral. Final de ano aí chegando, já vi que ela postou hoje lá no Instagram, viu? Aquela preparaçãozinha lá, né, pastor? Para fazer o Chester lá e levar pro fogo, tem tudo lá, viu? Procura nossa irmã Dani Festas, e hoje nos patrocina aqui e sempre nos patrocina, né, com o seu estúdio, toda essa equipe maravilhosa, que é o Estúdio Grade. O Estúdio Grade, irmãos, é que nós estamos aqui, sempre gravamos aqui, profissionais excelentes, equipamentos maravilhosos. Então você que tem interesse também de ter um podcast, você que tem interesse de vir fazer uma programação, videoaulas, enfim, ter um conteúdo com um estudo de qualidade, material de qualidade, procure, entre em contato com Grade Estúdio. E hoje ele, nosso patrocinador, o Grade, está nos patrocinando com um fone de ouvido maravilhoso, viu? Um fone de ouvido que vai ser sorteado hoje ao vivo aí na nossa programação, tá bom? O link de cadastro tá aí na descrição, vai estar aí nos stories do Instagram, eu deixei aí para você participar e concorrer aqui ao vivo a esse fone de ouvido muito top, viu? Tem que se inscrever no nosso Instagram, tem que se inscrever aí no nosso YouTube para participar. E no final, nós vamos estar sorteando. Também nos marca aí, bate uma foto assistindo e nos marca aí no Instagram. Pastor Renato, glória a Deus. Vamos começar, né? Amém, meu querido. Pastor Amém. Renato, estamos aqui. Nos conte nessa tarde maravilhosa como foi
a infância do pastor Renato. Se o senhor nasceu em um lar cristão, se o senhor tinha referências de um pai ou uma mãe cristão dentro do seu lar, nos conte aí desde dos princípios da sua vida. Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer a Deus, irmãos, por estar aqui, aqui na incumbência desse trabalho, juntamente com o diácono Yuri. E hoje o Senhor me tocou no meu coração que hoje eu deveria contar o testemunho, para que muitas vidas que estão nos ouvindo agora venham a ser alcançada e entender que Deus, Ele faz e Ele continua fazendo. Ele não para, Ele vai sempre fazer milagres nas nossas vidas. E diante da pergunta do meu querido Yuri, eu não nasci num lar cristão, Yuri, eu não nasci num lar cristão, eu venho de uma família de 7 irmãos. Comigo 7, são 7 filhos, uma mulher batalhadeira, uma mulher sofredora, que é a minha mãe, Maria Barros, que é uma pessoa que eu muito admiro, que eu muito agradeço a Deus por ter ela como mãe. E ali no meu lar, ali na minha casa, quando eu tinha 2 anos de idade, Yuri, o meu pai, ele nos abandonou, ele foi embora, não apareceu mais, não voltou mais. E eu fui criado dentro de uma casa com eu e mais 6 irmãos, 2 mais novos do que eu, e os outros mais velhos, são 4 mais velhos do que eu. E eu vim nascer ali já como um filho da velhice, né? Já um dos filhos da velhice que minha mãe me teve tinha 39 anos de idade. Hoje ela está com 78, entrando para 79, né? Vou completar 40 anos. E dentro deste lar, é um lar desestruturado, emocionalmente, espiritualmente. Minha mãe sempre batalhando para sustentar, o meu irmão mais velho sempre batalhando também para sustentar a casa de uma forma física, mas a área espiritual da casa não era boa, era algo terrível. E eu cresci muito revoltado comigo mesmo e revoltado também com meu pai. E dentro de mim crescia muito ódio crescia dentro de mim. E eu fui um dos irmãos que era a ovelha negra da família, né? Eu me perdi muito cedo mesmo. Com 8 anos de idade, eu saí para vender tapioca. Eu vendia tapioca ali na cidade de Maracanaú, com 8 anos de idade, diácono Yuri. E ali naquela cidade, eu trabalhando, vendendo tapioca, entrei para dentro do trem. Quando eu entrei para dentro do trem, eu conheci muitas pessoas, muitos rapazes assim que nem eu, e ali me envolvi, tive o primeiro contato com a droga, que era a cola, ali por volta de 8 para 9 anos de idade. A cola. E eu cheirava... vagões do trem. Os vagões do trem. Eu entrei pro trem e começou a destruição. Enquanto eu estava do lado de fora do trem, eu era só trabalhava. A minha visão era de trabalho, né? Mas quando eu entrei para dentro do trem, aí começou uma destruição de drogas. Ali foi o primeiro contato com a droga, que foi a cola, e ali eu virei um cheirador de cola. Cheirador de cola. E eu fugi de casa, Yuri. Eu fugi de casa porque na minha família ninguém aceitava isso, meus irmãos não iam aceitar, a minha mãe não ia aceitar, as minhas irmãs mais velhas que ficavam nos olhando, eu despistava elas e ali fugia. E quando eu não tinha o dinheiro para conseguir a droga, conseguir a cola, eu entregava aqueles papelzinhos dentro do trem. Eu entregava um papelzinho ali pedindo ajuda para a família. Mas não era para a família, era para a droga, né? E ali fui crescendo em um lar desestruturado, amargurado, cheio de angústia. Dentro deste lar eu tinha um irmão que trabalhava para sustentar a casa, mas ao mesmo tempo havia sobre ele possessões malignas que sempre trazia contendas, dissensões, brigas para dentro de casa. E aqui dali foi o lar na qual eu fui crescendo dentro dele. E fui crescendo sempre com revoltas,
sempre com alimentações de ódio dentro de mim. Você está entendendo, Diácono Yuri? E ali foi a minha infância. Ali foi a minha infância. Cheguei à adolescência. E eu era um camarada que sempre procurava trabalhos. Eu gostava de trabalhar. A vida do empreendimento sempre me acompanhou daquela época para cá. E mesmo nas drogas, eu tinha 11 anos, eu fiquei doente com a pneumonia e o médico chegou a dizer que era por causa da cola que eu cheirava, né? Que acabou manchando um dos meus pulmões. E ali, Diácono Yuri, eu fui vivendo uma vida de destruição, de regresso, somente de regresso. A minha infância, ela não é bem marcada por coisas boas. A minha infância, ela é marcada por uma infância de drogas. Muita droga. Por quê? Porque quando, com 9 anos, já estava na cola. Ali por volta de 12 anos, já conhecia ali a maconha. E você me pergunta, como é que uma criança dessa vivia na rua desse jeito? Será que os pais deixavam? Não, eu fugia de casa. Eu me lembro do episódio que eu vi que tava todo mundo quieto ali, eu subi a caixa d'água, me escondi dentro da caixa d'água. Aí todo mundo saiu para me procurar, quando eles saíram para me procurar, aí eu saí da caixa d'água e fugi pelo quintal. Foi embora. Foi embora. E ali quase que não me achavam. E essa foi a infância que eu tive, uma infância dolorosa, bem dolorosa. E eu tenho certeza de uma coisa, que havia uma ausência na nossa casa, além do pai, além da ausência paterna, havia também uma ausência de um Deus poderoso que nós conhecemos ele hoje, né? Porque havia a misericórdia de Deus sobre aquela casa, só que nós não conhecíamos a Deus, nós não sabíamos quem era Deus. E ali eu passei a viver uma vida de angústias, de muitas angústias. E ali passando toda aquela minha adolescência, ali eu já fui para o centro para vender amendoim torrado ali na praia. Eu já engraxei sapato. E ali fui crescendo, quando eu tinha por volta de uns... Trabalhei com uma pessoa, quando eu era também adolescente, eu trabalhei com uma pessoa chamada Clóvis. E o Clóvis, ele me ensinou muitas coisas. O Clóvis, ele foi... Desde criança eu conheci o Clóvis. E o Clóvis foi praticamente... Hoje ele é saudoso, já partiu para Cristo. Mas ele foi uma referência paterna para mim. Eu acho que eu não me perdi totalmente. Eu agradeço a Deus, a minha mãe, e agradeço também ao Clóvis. Porque o Clóvis, ele sempre estava me puxando. Você está entendendo? Quando ele via que eu estava perdido na droga, na promiscuidade, ele sempre ia lá e passava a me puxar para perto dele. E aí com 14 aos 16 anos eu trabalhei com o Clóvis, fazendo lotação nessas Kombi, né? Fazendo lotação. Chamando o povo. Chamando o povo. E ali foi uma experiência muito importante na minha vida, né? Porque o Clóvis, ele me ensinava muitas coisas. Ele me ensinava a simplicidade da vida e, ao mesmo tempo, me ensinava que a criminalidade, o mundo do erro, ele jamais iria ser permanente e iria me trazer algo de bom na minha vida. Sempre ele fazia isso. E eu me lembro do episódio, quando eu tinha 17 anos, eu estava cometendo assaltos e em um desses assaltos eu fui preso. E eu passei 45 dias preso, quando eu era adolescente, ali por volta de 17 anos. E eu só saí porque o Clóvis foi lá, o Clóvis, e ele assinou um termo de responsabilidade até os 21 anos de idade sobre a minha vida. E ali o juiz me deu a condição de voltar para casa. Se não fosse, eu acho que não tinha dado aquele indulto, né? De sair para responder aquela situação em liberdade. E essa foi uma infância marcada por desacerto. E sempre eu tinha uma falta do meu pai. Eu me lembro que em 1999 meu pai estava doente. E ele ligou para nós, para falar com a família. Eu não quis falar.
eu tinha uma mágoa do meu pai muito grande mesmo. E eu não demonstrava essa mágoa para ninguém porque ela estava só dentro de mim. E aí eu passava a não demonstrar para as pessoas. Você está entendendo? Então as pessoas não levavam isso em consideração, mas eu tinha essa mágoa dentro de mim. E para você ter uma ideia, essa mágoa só saiu de dentro de mim a partir do momento que eu entreguei minha vida verdadeiramente para Cristo. Quando eu conhecia Jesus, foi que essa mágoa saiu de dentro de mim. Para você ver o tamanho que era a mágoa que eu tinha do meu próprio pai. Cristo fez essa lavagem, né, pastor? Cristo Ele fez essa tirou lavagem. esse sentimento ruim, né? Que existia no coração do... Uma infância totalmente atípica, né, pastor Renato? Atípica, não Desde os tinha... 8 anos de idade, né? Desde os 8 anos, não tinha esse negócio do Renato tá ali brincando no futebol. Se eu tivesse brincando no futebolzinho ali, eu tava ali só pra fumar uma maconha de graça. A minha vontade era fumar uma maconhazinha de graça, No ou meio então ali entrar pra dentro dos do matos ali, movimento, né? ou então entrar pra dentro dos matos ali pra cheirar uma cola. E ali fui crescendo. E quando eu saí da FEBENS, Jack no Yuri, quando eu saí da FEBENS, com 17 anos, eu passei a trabalhar. E eu me lembro que eu coloquei para mim uma casa de frutas. Eu chamava até lá no Maracanaú essa casa de fruta de hortifruti, Varejão das Frutas. Era Varejão das Frutas. Até o meu amigo Eliomar, que fez lá o letreiro de graça, me ajudaram. Inclusive o Clóvis me deu o ponto para me colocar as coisas ali dentro ali. Quando eu cheguei, eu me lembro do episódio desse ponto, que quando ele me deu o ponto, tinha uma carrada de arisco já há muito tempo dentro desse ponto. Para me tirar essa carrada de arisco lá de dentro foi uma burocracia grande, mas nós conseguimos tirar e ali virou um comércio. E um comércio abençoado, sabe? Ia para a Ceasa, todos os dias eu ia na Ceasa, só não domingo, nem sábado nem domingo eu não ia. Mas durante a semana eu ia sempre à Ceasa, sempre cheinho as coisinhas lá. Só que nesse período eu já... Porque não dá pra gente contar tudo, vai o que vem na lembrança. Eu já, prestes a ser pai, eu tava com a mãe da minha filha mais velha, ela estava já grávida, era uma namorada minha, e ela grávida da minha filha mais velha, Mariana, que hoje tem 20 anos, né? E ela grávida ali, eu trabalhando nessa banca de fruta, nesse local lá de frutas. E eu me lembro que ia tudo bem, as coisas andando tudo bem, normalmente, uma coisa maravilhosa, sempre com dinheirinho no bolso, conseguindo comprar o enxoval ali, a mulher perto de ter bebê. E chegou uma pessoa que passou a frequentar esse meu ponto comercial, que era o Varejão das Frutas. E quase todo dia essa pessoa ia lá. Hoje já é até falecido, o Louro Serrano. O nome dele, Louro Serrano. Até falecido já hoje. Mataram ele ali pra banda do Canindé. E eu me lembro, Yuri, que ele sempre ia lá e ele dizia: Renato, tu é um cara inteligente, tu precisa ganhar mais do que tu ganha aqui. Eu, não, mas eu ganho aqui muito bem. E ele disse: não, mas tem uma coisa pra você fazer que você vai ganhar muito mais. E sempre ele indo ali, apresentando ali pra mim entrar no mundo da droga, do tráfico. E eu só sei, Yuri, que ele acabou me convencendo. Ele acabou me convencendo que se eu fosse para o mundo do tráfico, eu iria ganhar muito mais. E naquela época, muita ambição, aquela vontade de estar sempre com dinheiro no bolso, aquela vontade de estar na vida da promiscuidade, de prostituição, de orgias. E eu acabei indo para o tráfico, comecei a vendendo para ele, vendendo, ganhava dinheiro até bom. Só que uma vez eu perdi a droga e eu tive que pagar a droga. Aí passei a fazer assalto novamente. Quando eu passo a fazer assalto novamente, Yuri, com pouco tempo, assim, eu completo 19, completo 18, aí 19... Quando
eu vou com uns 19 anos, aí eu me acostumei tanto em fazer assalto que eu resolvi a não mais vender droga, mas sim assaltar. E todos os dias eu saía para assaltar. Todos os dias eu saía para fazer assalto. Eu já tinha uma equipe certa, já tinha ali uma turma certa comigo ali. E O todos os dias nós terror saíamos. do Maracanãú, né? Mas a questão é que eu não fazia esse terror do Maracanãú. Por quê? Porque no Maracanãú eu tinha tanto os amigos direitos, como também os errados. Tá entendendo? Só que os direitos, eles tinham uma grande consideração por mim, e eu tinha por eles também. Então eu saía para outros locais. Sim. Eu ia Bairros, para né? outra cidade. Você tá entendendo? E acostumei a fazer assalto. Porque o que é que acontece? Hoje, o jovem hoje, ele tá quieto no seu canto e ele começa a vender a droga na esquina. E o traficante, ele engana aquele jovem, achando, ou ele mesmo se engana, achando que vai crescer ali. Mas não vai, logo, logo ele vai ter que assaltar. Para pagar a droga que ele perdeu, pagar a droga que ele deu prejuízo, ele vai ter que pagar. Essa droga não é de graça. Então, quando ele vai para o assalto, ele acaba se acostumando. Ele acaba achando que aquilo ali é bom para ele, porque todo dia ele tem um dinheiro fácil. Então, todo dia eu ganhava o dinheiro fácil, mas também eu perdia ele fácil, também ele ia fácil. E num desses episódios de assaltos, eu estava com um rapaz e estava eu e mais dois rapazes, mais dois parceiros meus ali de assalto. E nesse dia, começa um terror na minha vida. Nós saímos para fazer um assalto e eu disse para ele que não dava certo aquele assalto. E esse rapaz estava muito destronado, dizendo que dava certo. Vai dar certo. Não, não precisava cortar as forças. E infelizmente, aquele rapaz foi morto pelos policiais. Já foi até concretizado que foi a polícia mesmo que nesse dia matou. Só que além de matar ele, botaram a culpa em mim e no outro parceiro que estava junto. Aí fizeram aquela formação e ali começou um terror na minha vida. Por quê? Porque em pouco tempo eu fui capturado. Eu fui capturado e levado ao presídio, só que eu não sabia o porquê que eu estava preso. Para mim era pelos assaltos que eu cometia. Você está entendendo? Para mim era pelos assaltos que eu cometia, mas na verdade não era. Se passaram um ano, dois e foram se passando o tempo, e ali, Diácono Yuri, eu passei mais de 2 anos preso. Quase 3 anos preso. Por quê? Porque eu estava respondendo pela morte daquela pessoa que estava conosco. Um homicídio. Um homicídio. Então, o que é que acontece? Foi muito doloroso para mim essa questão. Por quê? Porque não foi eu que matei. Então, para mim, eu estava preso inocentemente. Na minha visão, eu estava preso inocentemente. E eu passei um ano, durante de um ano, eu tentava fugir. E não dava certo, eram tentativas frustradas. Porque eu não aceitava ficar preso por uma coisa que eu não cometi. Só que depois de um ano, eu comecei a descansar e dizer que não, eu vou ter que entregar isso na mão de Deus. E eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Já tinha uma filha, né? Tinha uma filha já, mas não sabia quem era Jesus. E, Diácono Yuri, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Foi a pior época da minha vida. Foi ficar preso por uma coisa que eu não cometi. Qual foi a idade, pastor, que o senhor... Eu tinha ali 20 anos já. Já estava com 20 anos. E passei esse tempo preso. E ali eu lia o Novo Testamento, no presídio. Eu via também as mensagens que era pregoada, mas não entendia. Não entendia, eles pregavam, faziam não havia um entendimento dentro de mim. Não entrava aquelas mensagens dentro de mim, mas eu a ouvia, entendeu?
Mas eu me lembro de uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de contar isso jamais dentro desse testemunho. Quando eu cometia assaltos, quando eu fazia assaltos, eu me lembro que uma vez eu fui assaltar uma pessoa que era evangélica, crente. E quando eu escalei essa pessoa para assaltar, eu disse, é um assalto. Essa pessoa, olha, não faça isso não, Jesus te ama. E começou a pregar para mim. E eu falei, meu irmão, não dá mais tempo não, já estou aqui mesmo. Eu sei que Jesus me ama, mas não vai dar para a gente voltar atrás não. E acabei assaltando aquela pessoa. E quando eu estava no mês de aproximadamente outubro de 2006, eu estava preso. E eu já estava ali no presídio do Carrapicho. Eu fui um dos que inaugurou aquele presídio ali do Carrapicho. Cheguei na inauguração daquele presídio. E ali, Diácono Yuri, uma tarde calada, eu estava lendo o Novo Testamento, e não me lembro bem onde era que eu estava lendo, mas eu me lembro que me passou um filme do dia desse assalto. Me passou um filme nitidamente, eu enxerguei o dia daquele assalto. Eu assaltando aquele homem falando que Jesus me amava e tal. E ali eu peguei, meu Deus, será que eu estou preso por causa disso? E ali eu dobrei o meu joelho no chão, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem conhecer a Deus. Eu dobrei o meu joelho no chão e disse assim, Senhor, me perdoa, Deus. Me perdoa por eu ter assaltado esse irmão, ter assaltado esse crente. E se um dia eu ver esse crente na minha vida, eu vou lá e vou pedir perdão a ele. Só que eu nunca vi esse homem. Só que ali passou-se. Quando foi no mês de dezembro, um advogado resolveu entrar na minha causa. Doutor Almeida, não sei nem se ainda está entre nós, doutor Almeida, mas se tiver, eu já quero mandar um abraço aqui para o doutor Almeida, que era promotor de justiça e um bom advogado, um excelente advogado. Doutor Almeida conseguiu marcar uma audiência para mim, no mês de dezembro. E ali eu fui para a primeira audiência, e quando essa primeira audiência eu fui, o doutor Almeida fez o pedido de liberdade. Ele fez o pedido de liberdade, passou o mês de dezembro, passou janeiro, e o pedido foi aceito em janeiro. Quando foi no dia 1º de fevereiro, eu estava almoçando, lá no presídio, chegou o almoço, comendo ali, e de repente chamaram meu nome. Fábio Renato Barros da Silva. Aí eu, alvará. Na mesma hora eu me lembrei, eu só estou saindo porque eu pedi perdão a Deus pelo assalto daquele irmão. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. É melhor ele nem ter nascido. É melhor amarrar uma corda de mão e colocar no pescoço e se jogar no mar, do que tocar no escolhido de Deus. E quando eu pedi perdão, eu vi que o Senhor agiu e me tirou daquele local. Eu tenho certeza, hoje mais ainda, por conhecer a palavra de Deus, que o Senhor, ele reteve aquela prisão, porque eu reconheci o que fiz, o que cometi contra o ungido dele, contra o servo dele. E ali, Deus me tirou do presídio no dia 1º de fevereiro de 2007. Diácono Yuri. Glória a Deus. E ali comecei uma nova trajetória de vida. Pastor Renato, algo que me chamou bastante atenção no que o senhor falou até agora foi justamente na fase que o senhor disse que saiu da FEBEM, né, e foi trabalhar no seu próprio negócio ali, né, com a ajuda de um rapaz, vendendo frutas, e estava indo tudo bem, né, você estava ganhando seu dinheirinho de forma honesta, mas sempre ia um enviado ali, né, Isso. do inimigo das nossas almas, Sempre tem. para estar jogando essa semente, né, Do mal. do mal no seu coração, querendo ludibriar ali. E eu achei interessante essa fala aí, porque vale ressaltar isso para muitas pessoas, né, que começam a trilhar caminhos certos,
viviam em caminhos errados, começam a trilhar segundo a vontade de Deus, querem mudar de vida, mas, de uma certa forma, começam a dar novamente acesso a esse tipo de pessoas, né? Pessoas que não estão ali próximo para agregar, né? Lhe ajudar, lhe colocar para cima, lhe aproximar mais de Deus, mas pelo contrário, estão ali para justamente fazer que você venha regredir, né? Lhe colocando propostas ali, e isso é muito interessante, vale ressaltar para aquele que nos assiste, né? Muito cuidado com as pessoas que se aproximam da gente, né? Pessoas que até mesmo, entre aspas, se mostram como amigos, se mostram como colegas, né? Mas como a palavra de Deus nos diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. A má conversa ali, não, rapaz, deixa esse negócio de vender fruta aí, vem pra cá, pro tráfico. Então, você que nos assiste, tenha bastante cuidado, principalmente você, novo convertido, pessoas aí que estão trilhando os caminhos, se afaste desse tipo de gente, como o Salmo de número 1 ele nos relata, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, né, no caminho dos ímpios, nem se assenta ali na roda dos escarnecedores. Então, vale muito a pena ressaltar isso que o Renato falou, porque ficou ali insistindo, 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 e às vezes é necessário uma atitude dura, brusca, né, para cortar esse vínculo e não ter esse, porque ficou até o ponto de o senhor, né, não, quer saber de uma coisa, rapaz, eu vou começar esse negócio aí mesmo, que ele tá todo dia que vindo falar, né, então vale a pena ressaltar isso, né, medite nisso, quem é as pessoas que tá se aproximando de você, o que está sendo falado, né? Sonde as suas amizades, como já falei aqui, sonde e tenha cuidado com as más conversações. E é muito, muito maravilhoso, pastor Renato, porque como Deus, ele é zeloso com a vida dos seus filhos, né? Eu, eu fico imaginando assim, jamais esse homem de Deus aí imaginou que um, um assalto que ele sofreu iria causar um, uma conversão futura na vida do assaltante, né? Do plano de Deus que Deus realizou por aquele assalto. É lógico que foi levado um bem dele, ele ficou angustiado, sofreu, mas através dessa situação, Deus ele ficou martelando na consciência do Senhor, né? Demais. Martelou na consciência, fez lembrar da ocasião, lhe levou à oração, mesmo você não tendo uma vida de conhecimento de Deus, não tendo uma vida de conhecimento da igreja, né? Mas eu vejo quão maravilhoso é esse Deus, que até num momento como esse, faz você, o homem, ele na consciência. Rapaz, tem alguma coisa aqui estranha com aquele crente lá que eu mexi com ele, viu? E o interessante, Jackney, o interessante é que no dia 1º, eu me lembro essa data muito bem, no dia 1º de fevereiro de 2007, quando eu saí do presídio por volta de umas 2 horas, 3 horas da tarde, e vim para casa, cheguei em casa por volta de umas 4h30 para 5 horas da tarde, por aí aproximadamente, e a minha intenção era sair para beber, para curtir, naquele mesmo dia. Até um irmão meu me levou ainda, pagou uma cerveja e tal. E tinha uma menina que a gente tava sempre curtindo junto, entendeu? A Nádia, o nome dela. Sempre curtindo, sempre se divertindo ali. E a Nádia pega e me chama. A Nádia morava vizinho ao bar que eu tava. E me chamou, Renato, que felicidade te ver aqui e tal. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Aí eu pronto. Eu imaginei, naquele mesmo dia, eu imaginei que já era uma curtição e tal, nós ia sair, ela já ia se aprontar ali pra gente dar uma volta. E quando eu entro na casa dela, Diácono Yuri, ela senta aí. Ela era jovem, igual a minha, ela era mais nova do que eu, entendeu? E quando ela sentou, Renato, eu tenho uma coisa pra te apresentar, que é muito lindo. Muito lindo. Isso no mesmo dia que eu saí do presídio. Aí eu, o que é? É um filme, alguma coisa assim? Não, eu vou botar aqui. DVD, pegou o DVD, botou lá.
Me lembro como se fosse hoje. Ela colocou o DVD da Fernanda Brum. E por incrível que pareça, ali para mim foi o meu primeiro contato com Deus. Foi o meu primeiro contato com Deus. A música que nunca saiu da minha mente, nunca saiu do meu subconsciente, essa canção, que era aquela que eu sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo. E eu ouvindo aquela canção entrou na minha mente que ela não parava de martelar na minha mente. Ela não parava de martelar no meu subconsciente. Você tá entendendo? E ali, pra mim, eu sempre conto isso, que foi o meu primeiro contato real com Deus. Porque ali Deus estava se apresentando pra mim, dizendo pra mim que a minha vida seria aquela, a partir daquele momento. E quem me apresentou verdadeiramente o evangelho foi a Nádia. Essa minha amiga que morava na mesma rua, fomos criados juntos, e curtia, e brincava, e se divertia. E um dia ela me apresentou este Cristo através da canção da Fernanda Brum. Mas naquele dia eu não aceitei Jesus, não quis Jesus. Ela falou: Renato, tu tem que aceitar Jesus, tu vai viver tão bem, tu vai viver maravilhoso. E ali ela me evangelizou. Ao me evangelizar, eu não aceitei. E era carnaval, curti o carnaval e tal, aquele negócio todo. 5 dias depois eu já conhecia, mas passei a me relacionar com a mãe dos meus filhos, né? E, e ali, quando eu saí do presídio, eu saí já um traficante. Eu entrei um ladrão e saí um traficante. E eu vendia droga bastante, vendia muita droga. Nunca fui preso, graças a Deus. Eu vendia muita droga e ganhava dinheiro com isso. E esse dinheiro servia muito para prostituição, promiscuidade. Esse dinheiro servia para, para noites e noites de, de promiscuidade, de desespero. Por quê? Porque hoje eu enxergo que aquela vida que eu levava era uma vida de desespero. Por quê? Porque havia um vazio na minha alma que eu precisava preencher com o álcool, com a cocaína, eu precisava preencher com a prostituição, com o sexo ilícito, era isso que eu procurava preencher a minha alma. E nesse pouco período, Diácono, nesse pouco período que eu passei vivendo essa vida, eu me viciei no crack. Eu me viciei no crack, e ali eu já não era mais traficante, agora era um viciado no crack. E esse vício, ele me custou muito. Por que ele me custou muito? Porque esse vício, Diácono Yuri, ele me levou para uma vida imoral. Ele me levou para uma vida de destruição. Eu já não era mais visto pelas as pessoas que se diziam ser meus amigos, pelo um ser humano, mas sim por uma pessoa desprezível. É isso que eu era visto. Porque eu passei a ser desprezível não somente pelas pessoas da rua, pelas pessoas de fora, mas também pela a própria família, né? Não minha mãe, que minha mãe ela sempre esteve ali do meu lado. Minha mãe hoje ela é corcundazinha e ela disse que essa corcunda foi eu que coloquei nas costas dela. Porque ela passava a noite me esperando sentada em cima de uma cadeira. Ela em cima da cadeira, sentada na cadeira, passava a noite toda esperando eu chegar. Ela só ia dormir quando eu chegava. E eu passava a noite toda, Yuri, andando feito um zumbi. A noite toda. Atrás de droga. Andando para um lado. Caçava coisa no lixo. E procurava coisa ali. Era a minha vida de destruição e de derrota. Isso com que idade aí? Os seus 5, 26 eu acho que eu tinha em torno dos 24 anos, assim que eu saí, né? Assim que eu saí da cadeia. Essa vida demorou pouco pra mim. Tudo muito recente, né? Tudo Jovem, muito jovem. já no seu, podemos dizer, no mundo das drogas, no último estágio, né? Que é o crack, que muitos Isso, dizem, no último né? estágio. O fundo do poço da lama ali. E ali eu tinha a mulher grávida. E eu no crack, uma mulher grávida. E eu conheci, e aí fui pra igreja, aceitei a Jesus. Mas não me firmei, continuei no crack. Eu passava o dia todo usando crack. E eu não sei como era que eu conseguia, mas eu conseguia.
E eu vivia barbudo, cabeludo. Se você me desse um dinheiro, eu passava o dia pedindo. O dia todo, eu me levantava de manhã, já começava a pedir dentro de casa. A vida do crack, ela me levou a isso. Eu já começava a pedir dentro de casa. E quando eu conseguia dentro de casa, eu já saía pra rua. E já usava a primeira pedra. E ali eu já começava a pedir a um, pedir a outro. E fazia um serviço aqui. Até cozinhar, que eu sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro até cozinhar. Em casa, nas casas de pessoas que viviam no tráfico, eu cozinhava para mim ganhar a pedra de crack. Por aí você tira o estágio de derrota e de declínio na qual eu cheguei. Aí eu me lembro que eu fui morar numa padaria com um irmão meu, e lá eu também voltei ao crack, e eu andava perambulando na rua. Perambulando de uma forma horrível, horrível. E chegou o dia do meu filho nascer, meu filho Isaac, que hoje está com 15, vai fazer 16 anos. No dia que o Isaac nasceu, Yuri, a mulher foi para a maternidade e eu estava num banheiro usando crack. Estava num banheiro usando crack. E chegou a notícia, eu no banheiro, batendo na porta, ó, a mulher foi pra ter meninos. E tu tá aí dentro. E naquele momento, bateu ali em mim como é que eu posso dizer? Um momento de sobriedade, de autoconsciência. O Espírito de Deus, naquele momento, ele teve misericórdia de mim, o Senhor teve misericórdia, me deu ali a consciência. E ao me dar essa consciência, Yuri, eu ali mesmo no banheiro, eu disse, a partir de hoje, eu peço a Deus força para mim não voltar mais para o crack, para mim não usar mais o crack. Eu não quero mais usar o crack. E daquele momento em diante, eu passei a ser liberto do crack. Eu voltei à igreja, eu mesmo, sozinho, me reconciliei na casa de Deus, né? E passei a criar o meu filho recém-nascido. E passei a trabalhar, né? E comecei uma vida nova na pessoa de Cristo Jesus. Yuri, e eu comecei a experimentar o que tem de melhor do Senhor para as nossas vidas. Que é a paz, que é o gozo e que é a alegria no espírito. Porque isso eu sentia todos os dias da minha vida. Todos os dias. Para você ter uma ideia, eu me levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar. Eu saía do Maracanãú, eu pegava um trem 4h20 da manhã. Descia no Mudubim. No Mudubim eu pegava um ônibus, grande circular. Descia no terminal de Siqueira, pegava o Siqueira, aeroporto Papicu, para descer na cidade, ali no bairro Pio 12. E era ali onde eu trabalhava, ali na rua Flora Bartolomeu. Trabalhava numa panificadora lá. E nessa panificadora que eu trabalhava era um servo de Deus, que é o... não tá vindo aqui a memória aqui, o nome dele aqui, mas um servo do Senhor juntamente com a sua esposa. Um casal abençoado de Deus, que me ajudou demais. Eu quero mandar um abraço para esse casal. Eles me ajudaram muito. Porque, olha, eu saía de casa de manhã, muito cedo, chegava lá e nós passávamos o dia ouvindo a palavra de Deus através do rádio, se alimentando. E à tarde, meio-dia, nós tínhamos uma oração para mais alimento espiritual. E um dia e outro não, a irmã Zuleide. A Zuleide, ela fazia faculdade de teologia, e aí, num dia que ela fazia faculdade, no outro dia, ela passava o que aprendia na faculdade para mim. E ali eu fui crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E esse foi um período, Yuri, foi um período maravilhoso. Eu posso dizer para você que foi um período maravilhoso, sabe por quê? Porque foi um período na qual, um desses dias, eu estava indo para o trabalho, um rapaz, era até meio fanho, ele, e nesse dia só tava ele e eu dentro do trem. E eu tinha uma Bíblia muito grande,
Essa Bíblia minha era muito grande, sabe? Eu levava, parecia aquela Bíblia zona católica, grandona, né? Mas a minha era normal mesmo, era grandona. E eu levava sempre ela no braço. E esse rapaz pediu para mim pregar naquele dia. Só que eu nunca tinha pregado a palavra de Deus. E quando eu preguei a palavra de Deus naquele dia, me lembro que eu preguei em Gálatas capítulo 5, falando do fruto da carne e do fruto do Espírito. E eu preguei dentro do trem, pela primeira vez na minha vida. Preguei ao público, preguei dentro do trem. E quando eu desci do trem para pegar o ônibus, uma voz muito forte ecoou sobre mim e disse: aonde Satanás começou a destruir tua vida, hoje eu começo o teu ministério aqui nesta terra. Dentro do trem. Dentro do trem. Onde começou com 8 anos de idade. Com 8 anos de A idade na cheirar droga, cola. cheirar cola, a destruição, o declínio, e o Senhor marcou no mesmo local para começar o ministério que ele tinha na minha vida. Muito forte. Viu? É o que eu quero dizer para as pessoas que estão na sua casa. Aonde você acha que é a sua derrota, a sua desonra, é o local que Deus vai levantar você para ser dupla honra. E o meu ministério começou, Yuri, dentro do trem. É o gadareno, né? A história é muito linda, né? Jesus liberta, tá sentado, tá ouvindo, aí ele naquela motivação inicial de um novo convertido. Deixa eu ir, Jesus, deixa eu te seguir aí. Jesus, não, tu vai ficar aqui, né? E é justamente isso. Na terra onde foi a tua desonra, onde não te davam um crédito mais moral, onde viram tua destruição, aí é onde eu quero que você comece a propagar o que eu fiz na sua vida, né? E foi o que Isso. Jesus fez na vida do Senhor, né? Muito E lindo. ali todos os dias, Yuri, eu pregava a palavra de Deus. Eu aprendi a pregar dentro do trem. Todos os dias, eu não via a hora de voltar já para receber uma oportunidade dentro do trem ali para dar uma saudação, para pregar a palavra. E um certo dia, eu dentro do trem, eu me encontrei com um saudoso pastor Bosco Frota. Pastor Bosco, ele me viu ali dentro do trem e ele me fez um convite de ir na igreja dele. Porque a minha ex-sogra, ela se congregava lá com ele. E ele me convidou para ir lá e eu fui. E no dia que ele me convidou, ele já me convidou para pregar a palavra de Deus. E a primeira vez que eu preguei a palavra dentro de uma igreja foi na igreja do pastor Bosco Frota, ali no Maracanaú. Pastor Bosco, um saudoso, que já partiu para Cristo, já está com o Senhor, descansando. Ele foi uma pessoa fundamental no meu ministério. Por quê? Porque ele me ensinou o verdadeiro sentido de ser um sacerdote, de ser um profeta, de ser um ministro de Deus. Ele abriu o leque para mim. Com pouco tempo que eu passei com ele, ele marcou a minha vida. Ele marcou a minha vida ministerial de uma forma extraordinária. Eu me lembro que o pastor Bosco, uma vez, eu tava lá em casa e eu tinha uma gravata. E a primeira vez que eu ia usar a gravata, eu não sabia dar o nó na gravata. E ele disse: não, mas você vai ser um grande ministro. Você não pode ficar sem saber dar um nó na gravata. Eu tenho que lhe ensinar a dar um nó na gravata. E ele me ensinou a dar o nó na gravata. E eu, graças a Deus, né, eu aprendi a dar um nó na gravata através do pastor Bosco Frota. E ele tinha uma palavra muito forte, muito taxativa, e eu aprendi muitas coisas na ministração com ele. Mas teve alguns problemas lá na igreja do pastor, a igreja fechou, e eu passei a me congregar em outra igreja, que era até do pastor Tenório, ali no Maracanaú. Era a Assembleia de Deus Gideão do Brasil. Me congreguei um período com ele, e lá foi aonde eu comecei a pastorear. Comecei a pastorear e foi um período maravilhoso na minha vida, período na qual eu pastoreava. Ali eu era diácono, mas eu fazia o papel pastoral, por ordenação do meu pastor. E com o tempo, Deus ele mudando o rumo. E ali nós fundamos o Ministério Transformados por Cristo.
Ministério esse, que era um ministério ganhador de almas, ali na cidade do Maracanaú, ali no Gereissati 2. Nós estávamos localizados ali na rua 54, numa esquina. Eu era muito ousado, nós conseguimos alugar essa esquina. E ali nós ganhava muitas almas. Nós tínhamos um trabalho, Diácono Yuri, que eu quero taxar isso. O nosso tempo é muito pouco, não dá para ir muito longe. Mas nós tínhamos um trabalho do evangelismo da madrugada. Eu fazia esse evangelismo da madrugada e eu tenho tantos episódios que aconteceu. Eu me lembro, é uma coisa assim sobrenatural. Eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando um cara e o cara não gostava de mim, não gostou de mim. E eu evangelizando ele, e ele levantou a mão para me bater, porque ele estava com raiva do que eu estava falando. Quando ele levantou a mão para me bater, a mão dele ficou aqui em cima e ele não tinha força para descer a mão em mim. E ele disse: tem alguma coisa segurando a minha mão, né? Então, a mão de Deus segurando a mão dele para provar que nós estávamos ali para levar não a nós, mas um Deus verdadeiro que vive e que reina para todo sempre. E não dá para a gente falar muitos detalhes, mas ali eu passei por volta de uns 11 anos pastoreando, 10 a 11 anos pastoreando. E essa congregação, que era na 54, e eu pregava muito fora, Diácono Yuri. Pregava muito fora. Eu me lembro que em 2014, eu tive que voltar para a cadeia. Eu fui fui para julgamento, para júri popular em 2014, já sendo pastor. E quando eu fui levando uma Kombi cheia de crente, mas e lá eu fui condenado. 11 anos. Fui para o julgamento, levei todo mundo naquela fé, vamos mais volta. Mas eles voltaram, mas eu não voltei. Olha aí. Tive que chamar, tiveram que chamar um motorista para levar eles na Kombi de volta. Porque eu fiquei por lá mesmo. Em 2014, fui para a cadeia de volta em 2014, já pastoreando. Ganhei almas na cadeia, né? 2014, ele na CPPL 4. Fiz uma obra maravilhosa. Muitas almas foram alcançadas pela palavra de Deus. E quando eu saí da cadeia, porque eu passei pouco tempo, passei 44 dias só, a igreja se prontificou toda, a igreja trabalhou, né, para pagar um advogado, muitas pessoas se prontificaram para me ajudar nessa causa e pagaram o advogado conseguiu me tirar da cadeia. E eu fui receptivo, recebi uma recepção inusitada naquele local. Eu me lembro que era a época de Copa do Mundo e quando eu cheguei tinha muita gente na porta da igreja, mas era muita gente. Muita gente, pessoas conhecidas, parentes, muita gente na porta da igreja. E ali, Yuri, eu peguei... comecei a ver aquela situação e eu fiquei temoroso, eu fiquei com medo, eu fiquei mais com medo do que feliz, porque o povo me colocava no braço e me levantava e me jogava e eu fiquei com mais medo do que até mesmo alegre, né? Mas eu atribuí tudo aquilo para a glória de Deus e passou-se 2015, quando foi em 2015 eu estava pregando em Porto Alegre e lá eu caí em adultério. Em Porto Alegre eu estava pregando e eu caí em adultério em Porto Alegre. E ali eu comecei novamente um declínio espiritual de todas as formas sobre a minha vida. Porque o apóstolo Paulo disse que quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. E enquanto eu pensava que estava forte, a igreja em ascensão, tudo dando certo na minha vida, uma empresa abençoada que eu tinha, e pregando em vários locais, viajando de avião, eu achando que estava forte, eu estava fraco, e ali houve um grande declínio, porque eu caí em adultério, ali na cidade de Porto Alegre. E nessa queda, Diácono Yuri, eu acabei perdendo família, casamento, acabei perdendo a empresa, perdendo o ministério,
Porque muitas das vezes nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. A palavra do Senhor diz que tudo que o homem planta, isso ele vai colher. De Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E eu passei a colher a colheita que eu plantei no adultério. E perdi tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Porque eu passei a viver uma vida em desprezo de mim mesmo, procurando a presença de Deus e não achava, mas a misericórdia do Senhor estava sobre a minha vida e Deus provou isso. Porque eu passei um declínio muito grande, Diácono Yuri, e fui embora para o Rio Grande do Sul. Depois que eu me separei totalmente, eu fui embora para o Rio Grande do Sul, e lá eu passei 2 anos sofrendo. Voltei ao crack, voltei à prostituição, voltei à promiscuidade, mas agora diferente. Porque agora eu era um conhecedor da palavra de Deus. A minha consciência agora falava. A minha consciência agora, ela tinha dentro de mim havia uma razão. Dentro de mim havia agora uma voz que dizia para mim, olha, o que tu tá fazendo tá errado. Olha, é melhor tu vir para cá. Então eu passava a sofrer com aquilo. O selo de propriedade já estava imposto. O selo de propriedade já estava posto sobre a minha vida. Sim. Porque Deus, quando ele nos escolhe, ele não erra a escolha, Yuri. Ele não erra. Muitas pessoas, até hoje tem pessoas que eles não admitem o meu ministério está em ascensão novamente. Por quê? Porque eles acham que Deus, ele é um Deus que destrói. Não, Deus não é um Deus que destrói. Você que está caído, você que está descredibilizado, Deus está só esperando um ato seu para te levantar de novo, meu irmão. Para te erguer e mostrar para você que ele é Deus na sua vida, o Deus que abate, mas também o Deus que levanta. Deus, quando eu cometi o pecado, ele me abateu. Mas a mesma mão que me abateu foi a mesma mão que um dia me viu num quarto, escuro, drogado, lá em Porto Alegre, sem parente, sem ninguém perto de mim. E essa mesma mão, quando eu disse assim, Senhor, se tu não tem mais obra comigo nessa terra, me prepara e me leva. Essa mesma mão me levantou de volta e me colocou de volta à minha terra. Para quê? Para dizer assim, ó, eu sou o Deus, que aonde foi desonra, eu coloco dupla honra. E Deus me trouxe de volta para o Ceará, não foi para me ser destruído, não. Deus não me trouxe de volta para o Ceará, não foi para me ser derrotado, não. Todos os dias Satanás ele tenta me derrotar nessa terra. Todos os dias o diabo tenta me acabar nessa terra, me levar de volta para a droga, me levar de volta para a prostituição. Porque quando eu cheguei aqui de volta, questão de 3 meses, 4 meses, o Senhor restituiu tudo aquilo que eu perdi. O Senhor me deu de volta, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos, novos filhos. Eu tenho meus filhos, mas Deus me deu mais outro filho, que é o Miguel, né? Deus me deu a empresa de volta. Não só uma, mas 2. Deus me deu uma nova mente. Deus me deu um ministério para mim se congregar, que é o pastor Augusto, a pastora Hélida, que cuida da minha vida, que cuida da minha espiritualidade, que eu vivo debaixo da cobertura desse casal. Deus me leva para lá, me coloca naquele local, para quê? Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar. O ouvido de Deus não está agravado para que não possa nos escutar. O pecado de Deus nos separa de Deus. O pecado do homem nos separa de Deus. Mas a partir do momento que há um coração contrito e aquebrantado que se aproxima de Deus, Deus jamais desprezará. Eu quero dizer aqui, já estamos encerrando, mas eu quero dizer para você, pastor, missionário, obreiro, que caiu em adultério, que está com a vida perturbada, destruída. Meu irmão, Deus está dizendo para tu, através dessa minha palavra aqui, através do que eu estou te falando aqui, Deus está dizendo para você, te levanta, porque ainda há uma obra a ser realizada na sua vida, meu irmão.
Deus quer te restituir, Deus quer restituir a tua vida, Deus quer restituir a tua família, Deus quer restituir a tua casa, Deus quer restituir o teu ministério, viu? Deus quer fazer isso, Yuri. Então, Deus me tocou hoje para me contar esse testemunho, para que dizer para você que no tocante a essa situação, ainda há esperança para com Israel. Israel estava transgredido, está lá no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2. E nós transgredimos contra o Senhor. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para com Israel. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer que eu sirvo um Deus de restituição. E eu quero já, desde já, mandar um abraço para minha esposa, para o meu filho que está me assistindo agora, que está lá no nosso comércio, trabalhando, que todos os dias o diabo ele tenta contra as nossas vidas, mas ele só se levanta para cair, porque nós estamos selados pelo poder que há no Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Diácono Yuri. Glória a Deus. E Deus é esse Deus, meus irmãos, de restituição, né? E o pastor Renato, no final do seu testemunho aqui, tocou justamente na queda, no erro, por parte de alguém que é referência para uma congregação, né, pastor Renato? Um pastor, né, um líder de uma congregação que veio a cometer erros. E vale falar isso, que todos nós estamos propícios para qualquer momento errar, né? Às vezes se olha para o pastor, se olha para uma liderança com uma visão de que ele não fosse errar, de que ele não pudesse transgredir, como se fosse um super-herói, né? Mas nós sabemos que a nossa vida ela tem que ter constância, vigilância. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, orai e vigiai, né? Então, você veja que no momento de maior ascensão espiritual, ministerial da vida do pastor Renato, o diabo não cessou de trabalhar e de investir, né, para que viesse a acontecer a queda. Mas eu gosto de sempre falar isso, e ultimamente nas minhas pregações, pastor Renato, eu tenho citado João Marcos, né, que lá em Atos dos Apóstolos, na primeira viagem missionária, que ele vai com Paulo e Barnabé, ali mais ou menos no meio da viagem missionária, ele regrede, ele pede para voltar. Diz, não, Paulo e Barnabé, continua aí que eu vou retornar. Então, na obra missionária, ali no projeto missionário, ele abandonou. Ele decidiu retroceder, deixou ali a obra missionária, né? E quando Paulo e Barnabé eles estão se organizando para ir para a segunda viagem missionária, aí Barnabé, né, quer levar o João Marcos de novo. Aí o Paulo, não, eu não quero esse cara comigo não, porque ele aí já abandonou a obra missionária, ele aí já desistiu na primeira vez, eu não quero esse cara comigo, né? Então, como aconteceu na vida do Senhor, quando há uma queda, quando há uma regressão, automaticamente, a gente vê Paulo aqui, mesmo sendo um homem de Deus, o que é do homem? Não quero mais esse cara aí não tem mais crédito esse cara aí não. Isso. Mas o que eu acho lindo é que mesmo João Marcos retrocedendo, a postura dele foi uma postura de o quê? Não, vou me reerguer. Isso. Não, eu vou voltar para o seio da igreja, vou buscar fortalecimento, eu não vou ficar nessa situação, errar todo mundo erra, falhar a gente falha, isso, mas eu vou me levantar. Aí olha como é lindo o texto, pastor. Lá em 2 Timóteo, o mesmo Paulo, que um dia disse, eu não quero João Marcos comigo, ele escreve para Timóteo dizendo, vai buscar João Marcos, porque hoje ele me é útil para o ministério. Glória a Deus. O Paulo que um dia disse, eu não quero João Marcos comigo, mas na frente ele diz, vai buscar ele, porque hoje ele me é útil. Ou seja, porque hoje eu sei, eu vi e ouvi que ele errou, mas não decidiu permanecer no erro. Isso. Ele se levantou, ele se reergueu e ele está de novo ativo aí, né? Glória então, essa mensagem é para você que é pastor, líder, independente, falhou, errou, pagou pelo seu erro, passou pela disciplina, mas eu digo, Deus de restituição está com as mãos estendidas para você. Porque o maior acusador
e fica martelando sempre a gente mesmo, né, pastor? Isso. Eu não vou conseguir, ninguém vai me dar mais crédito, o que o povo vai falar, eu não vou alcançar, eu não vou e vem. E Deus está dizendo, eu quero fazer, eu quero continuar operando na tua vida, né? Confessou, deixou, deixei. Então, tem misericórdia para você, meu filho. Aleluia. Tem misericórdia para você, assim como teve na vida do pastor Com Renato. E certeza. hoje nós somos agraciados, pastor Renato, ali no ministério. Eu amo ouvir as ministrações do pastor Renato, principalmente Glória. doutrina. Glória a Então, Deus. olha isso. Se permitiu se restabelecer, se ser revertido por Deus, ser renovado. E grande é o que Deus tem feito. Um projeto como esse, podcast, nasceu no coração do Isso. pastor Renato, com o nome da congregação, Nome né? da congregação. Podcast Transformados, Isso. família, casa, empresa, um ministério abençoado. Por quê? Porque decidiu não ficar na lama, no chão, prostrado, no erro, mas se levantou, se reergueu. Então a palavra para você é essa. Como o pastor Renato falou, se levante, saia dessa situação. Ah, Yuri, mas é difícil, é cansado, é muito puxado. Eu sei, mas está aqui o testemunho do pastor Renato. Ele viveu, ele passou e hoje está aqui para contar. Se ele passou, você passa também. Pastor Renato, dê suas considerações finais aí desse episódio de hoje. Meu querido, olha, eu quero deixar aqui para me encerrar uma palavra. Orar sem cessar. O que leva o homem à ruína é a falta de oração com Deus. Então, quando eu paro de orar, eu paro de conversar com aquele que pode me pôr de pé, que me coloca, ou aquele que me sustenta de pé. Então, não pare. Você que é pastor, você que é líder, você que é missionário, você que é pastora, líder, missionária, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum momento de vossas vidas pare de orar, de jejuar com o Senhor, porque é isso que nos mantém de pé. E eu quero desde já agradecer aqui a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse podcast, que esse testemunho venha ficar guardado no coração de vocês, que vocês venham passar para outras pessoas que precisam ouvir isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. E muitos pastores estão desistindo, muitos homens de Deus estão se paralisando. Mas eu quero lançar uma palavra e dizer que Satanás está derrotado para a glória de Deus. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para o nosso sorteio, né? Nosso sorteio aqui, ó. Ainda dá tempo de você participar, você que está acompanhando aí, que ainda não entrou no link, tá aí nos stories, tá aí na descrição do YouTube, tá bom? Entra no link, se inscreve lá para participar do sorteio desse fone aqui, top, 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 viu? Você que acompanhou, que marcou a gente aí no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e pra gente agradecer a sua participação com a gente aí, tem esse sorteio aqui, certo? Para você, nesse episódio, participar aí, ganhar esse fone. Vamos saber quem é esse felizardo que vai levar esse fone aqui diretamente patrocinado pelo Estúdio Grade, certo? E do podcast Transformados aqui, em nome de Jesus. Você aí que tem interagido com a gente. Pessoal, ainda tem como vocês participar aí, viu? Tem gente perguntando aqui. Participe aí. Entra no link. É só entrar no link. Aí no YouTube, tá na descrição. No Instagram, tá lá nos stories. Entra no link, faz o cadastro, é rapidinho. Bota o seu nome, bota o seu contato aí. Pronto, já está para você participar. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouco, certo? Um minutinho aí. Fique aí nos acompanhando, que a gente vai estar fazendo o sorteio desse fone aqui. E você vai... E não deixe de nos acompanhar aí nas plataformas digitais aí no Kawai, né? Nós estamos aí no Kawai, estamos no TikTok, estamos também aí no Facebook, Facebook, Instagram.
Então, vá lá, se inscreva lá no YouTube, nos acompanhe sempre. Esse podcast, irmão, tem um projeto grandioso agora para o ano de 2024. E eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas por esse podcast, porque aqui é uma igreja virtual, praticamente. Aqui é uma igreja virtual, aqui é palavra, é testemunho, é debate, É choro, é é risada. choro, né? é risada, aqui tem tudo, né? Então, você que está aí nos acompanhando, tá preparado aí, Yuri, para... Vamos? Pode? Pronto, Inscrições encerradas, viu? Vamos pro sorteio, pessoal. Certo, vamos mostrar a lista Pronto. aqui. Glória. Olha aí que maravilha. 14 pessoas se inscreveram aí no link para participar. Vamos saber quem vai levar esse fone aqui. Olha aqui, moço. Qualidade, viu? Rapaz, Qualidade. ei, aí Eu não pude me inscrever, se eu pudesse me inscrever, quem ia ganhar era A eu. gente quis participar, mas não deixaram, né, Deixar Marcos? não. Vamos lá, meu povo, vamos lá, meu povo. Vai ter agora aí, ó, ao vivo, é? Ao vivo pelo YouTube. Você que ainda está nos acompanhando já vai saber quem é o ganhador, viu? Se for aí... Tá lá o endereço, tá? De quem se inscreveu, como é? Tá no link aí. Tá no link, né? Vamos já saber aí. Glória a Deus. Dá tempo aí, você, quem se inscreveu, participou. Tiago, Lino, Regiane, eu vi que se inscreveram aí, participando do sorteio, nos acompanhou aí ao vivo. Aproveitando aqui para dizer que no próximo ano nós queremos estar interagindo com o público, viu? Você que já nos acompanha, nós vamos estar fazendo aqui um link, uma chamada de vídeo aqui com você ao vivo, para você participar conosco aqui desse podcast Transformados. Né, Yuri? Vamos sim. Tem ideias novas, Yuri? Agora Tem projeto. Eita, Tem glória. projeto bom aí, viu? Grandes coisas estão por vir. Tá por vir. Olha aí, que coisa linda aqui, ao vivo. Olha aí, as pessoas que entraram lá, fizeram o cadastro no link, Pronto. certo? Regiane, Tiago, Lino, Wesley, Patrícia, Dani, Thalita, Vitória, meu pai, José Iranildo, Rainara, Kelly Araújo, Aurelene, Alan Douglas e Francisco Williams da Silva Marques. Nome das pessoas e o número de sorteio, viu? 14 pessoas estão aí para vocês acompanhar tudo Olha na aí. transparência do podcast Transformado, viu? Já vai ser agora o sorteio agora? Já vamos já descobrir quem Olha é o aí, ó. ganhador. Ó, número mínimo 1, número máximo 14, foram 14 pessoas, certo? Vamos aqui gerar o número do sorteio ao Pronto. vivo aí, você que está nos acompanhando. Vamos saber quem vai ser o sorteado. Já? Vamos lá. Pode sortear, vamos lá. Número 10. Número 10, quem é o número Quem 10? é o número 10? O número sorteado é o número 10, viu, irmãos? Rainara dos Santos Ribeiro. Salvo engano, é a esposa do nosso irmão William. William aí, Olha né? aí, rapaz. Ganhou, participou aí, interagiu com a gente. Eita, Aí, menino. vai passar o ano de 2024 com fone novo, viu? Ouvindo os louvor. Você sabe onde é? Sei. Então pronto, nós já passa e já entrega já. Pronto, meu povo. Que Deus abençoe vocês, viu? Continue interagindo conosco, participando aqui do podcast Transformados. Que Deus abençoe, Diácono Yuri. Glória a Deus. Até a próxima, povo de Deus.